Aqui na Itatiaia, segunda-feira, ótima semana a todos. O Atlético vive jejum de vitórias que incomoda bastante a diretoria, a comissão técnica, jogadores e o torcedor também, né? Querendo buscar explicações do que vem acontecendo pro Galo não vencer. Já faz mais de um mês que o Atlético não sabe o que é vitória no Mineirão, ainda faz mais tempo, né? O Galo vem aí num jejum, jogando em casa maior ainda, porque as vitórias, as últimas do Galo foram contra o Alianza Lima pela Libertadores da América, no início de junho, foi a última vitória, dia 6 de junho, foi lá no Peru. E a vitória anterior, a última no Campeonato Brasileiro, foi no Clássico contra o Cruzeiro, que foi disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Então o Galo tá com esse jejum aí que incomoda bastante a todos. Se você olha para a tabela de classificação, e você falava há pouco, Cirilo, o Galo hoje é o 12º colocado. Ele está a 4 pontos do G4, a 6 pontos do vice-líder. O Botafogo está disputando um campeonato à parte lá, está bem à frente, né? E está uma distância muito grande. Mas do Flamengo, que é o 2º colocado, quem está no YouTube está vendo, 26 pontos, junto com o Grêmio. O Galo tem 20, então tem 6 pontos. Para o Fluminense, 4º colocado, 4 pontos. Não é uma vantagem assim, se eu olhar em número, seria desesperadora. Mas o problema é que o time estacionou nessa posição há algum tempo e o torcedor não está vendo, a gente não está conseguindo ver o Atlético tendo uma arrancada. Precisa ter uma arrancada para melhorar essa classificação no campeonato, porque, convenhamos, o Galo não tem time para estar ali, né? Para estar na segunda parte da tabela, na segunda página da tabela, a própria diretoria admite essa situação. Então, a turma já começou a treinar a atividade de hoje pela manhã. E agora serão 7 treinos, contando com o de hoje até domingo, Cirilo. É o tempo maior que o Filipão já teve, vai ser essa semana, para ele corrigir problemas do Atlético, fazer com que esse time volte, né, e tenha um melhor futebol para esse duelo contra o Goiás, que está lá embaixo também na tabela. É mais um time que o Galo enfrenta, assim como o Corinthians, o América, que estavam lá na parte de baixo e o Galo perdeu pontos. Então o Goiás é mais um time, é jogo fora de casa. São 2 duelos agora como visitante, Cirilo. Esse jogo aí contra o Goiás na segunda-feira da próxima semana, dia 17, e o Galo depois, em sequência, vai ter mais uma semana para enfrentar o Grêmio, o vice-líder que ontem perdeu a invencibilidade em casa para o Botafogo. Então, confrontos fora de casa para o Atlético tentar ajustar esse time, que o torcedor no último sábado, após a derrota para o Corinthians, vaiou o time e vaiou porque tá vendo que as coisas estão ruins, né? O time não tá jogando bem. Daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate Team, já vamos falar sobre o jogo em específico, esse Atlético e Corinthians, que você comentou, Léo Figueiredo. Mas já quero saber a sua visão sobre essas vaias do torcedor, sobre as críticas. Eu falei de preocupação ao me direcionar aqui ao Cláudio Rezende, se de fato é algo que já preocupa, que já deve preocupar, se já é um desempenho negativo. Já podemos cravar dessa maneira desse Atlético, que você pega a tabela, o Atlético é o 12º colocado apenas no Brasileiro e tá longe, muito longe de ser um time montado para ser 12º do Brasileiro, né, Léo? Bom dia. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. Pois é, eu vou deixar o comentário sobre alguns jogadores e o jogo, né, que eu transmiti contra o Corinthians para o debate. Mas tem uma situação aqui já que eu gostaria de colocar, Cirilo. Quando o Cláudio Rezende estava falando sobre a classificação e você passando a classificação do Campeonato Brasileiro, se o pessoal conseguir, para quem está nos acompanhando no YouTube, no Itatiaia Esporte, no YouTube, colocar a classificação, sabe o que me preocupa, Cláudio, Simões, Cirilo? É que a diferença de pontos do Galo para o Flamengo, o Grêmio, essa turma lá, ó, a classificação está na tela para quem está no YouTube. Não é tão grande, mas a diferença de futebol é. Sabe, o Botafogo não preciso nem citar. O Flamengo tá jogando mais que o Galo, o Grêmio tá, o Fluminense voltou a jogar, o Palmeiras tá, o Bragantino talvez esteja, o Fortaleza está, o São Paulo está, o Cruzeiro está jogando mais que o Atlético, o Inter está jogando mais que o Atlético. Esse é que é o problema. A maior preocupação do torcedor do Atlético hoje não é olhar para a tabela de classificação e pensar, pô, nós estamos 6 pontos aí, 4 pontos atrás do G4. Dá para buscar, tem muito campeonato. O problema é que a gente não tá vendo solução, cara.
Você não está vendo solução aí a um curto prazo, não. A um médio prazo pode ter. O Filipão precisa de tempo. Os jogadores precisam entender, mas vão entender quando? O Filipão pegou um time no meio do campeonato. Ele sabia, o Galo sabia, os jogadores sabiam. As tomadas de decisão, vamos mudar o esquema tático do time? Vocês sabiam que mudar um esquema tático de um time pode levar um tempo? E que esse tempo pode arrebentar com o brasileiro do Galo? Sabiam? Sabiam. Só tem profissional ali. Não tem ninguém bobo ali. Sabiam. Jogadores sabiam que ia ter uma ruptura grande de esquema tático, que teriam que jogar de outra maneira? Eles sabem. Mas não estão jogando. Então qual que é a treta? Daqui a pouco a culpa vai ser do Filipão. E não pode ser do Filipão, sabe por quê? Porque quem esperava que o Filipão fosse revolucionar taticamente o Atlético? Ninguém. Ninguém. Porque não é do Filipão. Filipão foi trazido para dar um trato no vestiário, melhorar a relação dos jogadores ali com o momento, que o Cudê desvalorizou muito a turma, o Filipão valoriza, motiva, mas e o lado tático? Não é com ele. Lá no Atlético Paranaense já não era com o Paulo Turra. O Paulo Turra não veio. E aí? Então, o Galo sabia exatamente ao fazer a escolha do Filipão. Agora ele precisa decidir. Ou ele vai contratar jogadores, vai mudar o discurso, vai contratar jogadores para montar um time com cara e estilo de time defensivo, reativo, forte fisicamente, como são características do Filipão, ou vai ficar nesse limbo aí, ó. Tem um treinador de muita história, de muito respeito, um grupo de muito valor no papel e um futebol que não tá valendo nada. Alexandre Simões, quero sua visão também, e parte da fala do Léo me chama a atenção, porque o Léo afirma que o Atlético tem uma grande diferença de futebol jogado para a turma que está acima. Furacão, Internacional, Cruzeiro, São Paulo, Fortaleza, Bragantino, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Flamengo e Botafogo. Essa é a turma que está acima do Atlético. O futebol do Atlético se aproxima mais no momento de quem está abaixo. Estou falando de Santos, Cuiabá, Corinthians, Bahia, Goiás, Curitiba, Vasco e América. Turma que está abaixo do Atlético. O Galo está mais próximo de quem está jogando mal no campeonato do que a turma que está em cima, mesmo que a diferença de pontos seja pequena. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Léo, Cláudio, quem acompanha a gente. Olha só, os 2 últimos jogos do Atlético foram dentro de casa com apoio da torcida contra Corinthians e América, não é isso? Sim. O América foi melhor do que o Atlético? Sim. O Corinthians foi melhor do que o Atlético? Foi. Então, acho que só isso já responde o nível do futebol que o Atlético está apresentando. E né? é bom, Simões, me perdoa, mas é bom colocar... mas o Galo teve muito mais finalizações que o Corinthians. Mas o jogo que o Corinthians propôs, Sim. o Corinthians foi muito mais eficaz que o Galo. Isso. E o América teve o triplo de finalizações do Atlético. Né? Acho que foi 23-8, não foi isso? No clássico. E, o que me preocupa é o seguinte, né? O Léo falou, o Paulo Turra que treinava, eu não acredito que o Atlético contratou um treinador que não sabe treinar o time. Mas o Filipão realmente, ultimamente, ele estava muito com essa parceria com o Paulo Turra. O que me preocupa, Cirilo, sabe o que é? O Atlético, ele abriu mão de uma maneira de jogar, na hora da troca do comando. E optou pelo chamado medalhão. O Filipão, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, futebol mundial, é um cara que é pentacampeão do mundo. Quantos treinadores foram campeões do mundo, né? Então, é um cara que realmente tem muita história no futebol. Aí, quando a gente pega o time que é líder do Campeonato Brasileiro e que viveu um momento muito mais traumático do que o do Atlético, porque o Luiz Castro não saiu por problema com o grupo de jogadores. Ele saiu porque ele teve uma proposta irrecusável do time do Cristiano Ronaldo lá, só a casa que ele vai morar parece que custa 13 milhões de reais, né? Fora salário, essa coisa toda. O Luiz Castro saiu do Botafogo, uma saída que tinha tudo para ser traumática. O que o Botafogo fez? Foi buscar o Cláudio Caçapa, estava de férias do Lyon da França. Isso aí, com certeza, é porque o Botafogo fazia o monitoramento de treinadores, tá? Assim como o Cruzeiro faz. Para se acontecesse quem poderia dar sequência ao trabalho, tá? Vai dar certo? O Caçapa jogou 2 vezes, ganhou umas 2. Ele jogou contra o Vasco, um clássico, e clássico é sempre difícil. Deu um passeio no Vasco, no Engenhão, 2-0. E ontem foi jogar com o Grêmio, sofreu pra caramba no primeiro tempo. No segundo tempo ele arrumou o time. Quando ele coloca o Segovinha lá, que é até música, né? Impressionante, né? Botou o Segovinha no lugar do Júnior, Júnior Santos. Júnior Santos. Mudou o jogo completamente. E outra coisa, né? Certamente o Caçapa foi, como dizem a turma do mate, foi brifado, né? Ele foi brifado, porque então, ele responde ao mesmo chefe, enfim, lá no clube onde ele trabalha. Certamente passaram pra ele e falaram, olha, o time joga assim, eu preciso que jogue assim, essa é a maneira de jogar, enfim. Então, o que acontece? Aí o Botafogo
apostou na maneira que ele vinha jogando e que vinha dando certo. E o Botafogo contratou o treinador que o Atlético não conseguiu contratar. Aí, porque falou que o Brasil é violento e vai pro Rio de Janeiro. É porque lá é tranquilo. Aí, ô Cirilo, o Atlético apostou, era mais barato contratar um psicólogo pro Cudê. Pode ser. O time do Atlético evoluiu com o Cudê, isso é inegável. Depois da lambança dele, da chutada de balde contra o Libertad. E o Libertad. O time melhorou. Claro, a história do Bragantino, eu não estava no vestiário, né? Eu não estava no vestiário para saber a gravidade. Mas nesse período, poderia ter contratado um psicólogo pro Cudê, porque o time do Atlético tinha um rendimento muito melhor, o time do Atlético jogava um futebol de propor jogo, o time do Atlético tinha uma marcação alta, o time do Atlético fisicamente era melhor, parece que o time do Atlético piorou fisicamente. Então você vai concordar comigo que desde a troca o Atlético piorou. Muito. O Galo do Filipão é bem pior que o do Cudê. Muito. Por quê? Porque o Atlético fez a opção por contratar um treinador que fosse melhorar o ambiente do vestiário. E esqueceu do campo, que é um ponto muito importante. Aliás, o ponto principal da história. É o que ganha jogo. É o que ganha jogo. Então, faltou o quê? Faltou leitura de mercado, faltou trabalho prévio, faltou organização, tá? E a culpa é de quem comanda o futebol do Atlético. Por que o Cruzeiro faz um trabalho prévio e fica monitorando o treinador? Por que o Botafogo tinha treinador monitorado? Por que o Atlético não tem? Por que o Atlético, para poder trocar o comando, manda o Cudê embora, que tinha um futebol ofensivo, marcação em cima, muita intensidade de jogo, e traz um que joga recuado? E é a frase do Beckler, a diferença é o quê? De 30 metros. Então, por que o Atlético fez isso? Alguém tem que explicar. Por que o Atlético mudou completamente a maneira de jogar para trocar o comando técnico e fez essa lambança? Né? Porque o Atlético já deu sorte de não perder pro América, porque era para perder. Era para ter perdido. O cenário era de derrota, de virada. Conseguiu perder pro Corinthians. É por aí. Simões. Cláudio, prossiga. E daqui a pouquinho a gente vai falar do cenário para essa semana, né? O que pode melhorar em relação a peças no Atlético. Eu falei em manchete que tem jogador para ser liberado aí do departamento médico totalmente para ser utilizado pelo Filipão. Vai ter o Hulk de volta. Daqui a pouquinho a gente projeta aí o Atlético, inclusive atualizando questões do departamento médico, né? Porque o Zaratio entrou lá. E o Zaratio é uma peça importante aí que o Filipão não terá para as próximas semanas do Galo. E a gente fala também hoje, daqui a pouquinho, mais sobre a nossa mesa redonda especial dessa segunda-feira, já no canal do @Itatiaia Esporte no YouTube.